Flowbiz, a estratégia para cada etapa do funil. Capte leads, entenda o comportamento do cliente, automatize e-mail e WhatsApp, analise e gere resultado. Flowbiz, automação que vende, CRM que fideliza. The engine is starting up. Fala, fala pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo incrível aqui no E-mail Marketing Summit 2025. Um prazer enorme estar aqui com vocês, entregando conteúdo de muita qualidade. Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas Brum, eu sou sócio da Flowbiz, solução de automação de marketing, CRM, e-mail marketing para e-commerce e também fundador da CRM Mestre, a primeira certificação em CRM para e-commerce do Brasil, que a gente está lançando agora esse mês. Então vem muita novidade. Se você já quer conhecer um pouquinho desse conteúdo, desse trabalho, fica aqui nesse material, que eu tenho certeza que eu vou trazer muito aprendizado prático para você aplicar aí no seu negócio. Pegou caneta? Pegou papel? Pegou seu tablet, seu smartphone? Pega algo para anotar, porque vem muita dica que a gente vai começar a disponibilizar para você agora. Então, vou aqui colocar o meu microfone na mesa e começar a dividir a tela aqui com vocês para a gente começar a ter esse nosso papo. Vamos lá? Então, gente, brevemente me apresentando. Sou Lucas Brum, como eu falei, sócio da Flowbiz e founder da CRM Mestre. E a gente vai falar hoje muito além do e-mail marketing, automação inteligente para você atrair, engajar e fidelizar clientes, que é onde está o lucro de cada negócio, certo? Então, vamos começar, gente, falando exatamente sobre esse conteúdo que a gente vai começar falando agora sobre uma provocação. O e-mail, ele foi o começo. Hoje, ele é só uma peça de uma jornada muito maior. Como assim só uma peça? O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Que antigamente, várias estratégias de CRM tinham o e-mail marketing como único canal. Várias estratégias digitais de jornada de compra também tinham apenas um e-mail. Hoje você tem uma infinidade de mídias, e-mail, WhatsApp, push, SMS, RS100 e muitas outras. Mas o e-mail continua sendo o cerne das operações de CRM e relacionamento, mas hoje ele faz parte de uma peça muito, muito maior. Então já fica essa provocação para você no início desse nosso material. Certo? Falando rapidamente sobre a Flowbiz, nós ajudamos mais de 4.000 negócios. Nós temos a empresa rodando desde 2012, então já são 13 anos trabalhando especificamente com e-mail marketing. Até março desse ano, nosso nome era MailBiz, especificamente e-mail marketing. Agora a gente está com flow de canais e por isso a gente virou Flowbiz, mas o e-mail continua sendo o principal canal que fez a Flowbiz crescer, prosperar e ainda ser vendida para a Sank esse ano, um negócio multimilionário que aconteceu em abril. Vale também destacar que atualmente nós somos a melhor ferramenta de marketing do Brasil pela Becom. Então, nós fomos campeões em 2023, 2024 e 2025. Inclusive, um dos prêmios está aqui comigo. E a gente ganhou tanto o prêmio como melhor ferramenta de automação de marketing do Brasil por 3 anos, como eu também tenho o prêmio de profissional de marketing digital, justamente por essa entrega que eu faço aqui com vocês. Entregando conteúdo, entregando ensinamento, entregando material educativo para você aplicar no seu negócio. Certo, pessoal? Aqui algumas marcas que crescem com a Flowbiz. Então, com certeza, várias dessas marcas vocês conhecem. Eu tenho a plena certeza que pelo menos uma ou duas ou três dessas marcas vocês conhecem. E se você mora fora do Brasil, talvez você não conheça alguma dessas marcas, mas elas chancelam aí também a entrega da Flowbiz nesses últimos 13 anos. Certo, pessoal? E vamos de conteúdo? Vamos começar? Deixa eu até me ajeitar na minha cadeira aqui para a gente falar sobre
as duas formas que uma empresa tem de crescer. A primeira é muito óbvia, eu é adquirindo, trazendo novos clientes. E a gente está falando de mídia paga, a gente está falando de tráfego pago, de Meta, de Google, de Spotify, várias display, influenciadores, vários canais que eu estou atraindo novos clientes. Mas enquanto a sua empresa, a sua agência, o seu negócio está trabalhando a outra parte de crescimento, que é a parte de fidelização. Eu sempre digo que a balança está muito desequilibrada, pelo menos no mercado brasileiro, para aquisição. Tem muitas marcas queimando caixa para trazer novos clientes, mas tem um potinho de ouro mal explorado dentro da sua base de e-mails. Tem um potencial gigante de pessoas que poderiam estar comprando da sua marca, do seu cliente, e não estão comprando porque não tem uma boa estratégia de relacionamento, de recompra e de retenção. Por que fidelizar clientes, então, né, pessoal? Primeiro, é mais barato. Quem estudou Kotler, eu sou publicitário por formação, a gente muito falava que vender para um cliente novo é muito mais barato, que vender para o cliente atual é muito mais barato para conquistar um cliente novo. Hoje, no digital, tem vários estudos que mostram que chega a ser 10 vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que reter um cliente atual. Outro ponto importante, né, pessoal? O ticket médio é maior. Como assim, Lucas? Quando eu me relaciono com o cliente, quando eu estou me comunicando com quem já comprou de mim, já recebeu meu produto em casa, está seguro comigo, a chance dessa pessoa comprar um produto mais caro ou comprar 2 produtos, 3, 4 produtos é muito maior, porque ela está segura, ela está confiante, ela percebeu que o produto é bom. Para quem é mais fácil vender? Para o Lucas, que vocês estão conhecendo agora, ou para o Rodrigo Gonçalves aqui? O Rodrigo, vocês já conhecem, já tem familiaridade, vocês já admiram ele. É mais fácil vender para o Rodrigo do que vender para o Lucas, que vocês estão conhecendo agora. Vocês têm percebido isso também no negócio de vocês? E o ponto não menos importante, o cliente fiel que fideliza, interage nas redes sociais, participa de pesquisa, participa de qualificação nas landing pages, tudo funciona melhor quando me relaciono melhor com os meus clientes, certo? Depois que a gente fez esse disclaimer rápido, eu quero trazer um ponto de atenção aqui para vocês. E aqui vem um ponto muito importante. A era da automação inteligente já começou. E agora a gente vai estar entrando na era da IA, onde a própria IA vai definir para qual trilha de automação e de cadência o lead vai ir. E a gente está vendo novos canais surgindo cada vez mais. E por isso é importante a gente trazer, e vocês sabem, porque vocês estão aqui, que o e-mail não morreu. E aí, eu comecei a trabalhar com e-mail, pessoal, lá em 2014 para 2015. Fazem 10 anos que estão matando e-mail. E nesses 10 anos, a nossa empresa vem crescendo aí pelo menos 40% ao ano, trabalhando justamente com e-mail. Então, será que o canal está morrendo? Ou será que o comportamento de compra e de consumo do canal que vem mudando? Vamos falar um pouquinho sobre isso? E sobre os 3 pilares que a gente vai falar hoje. Atração, engajamento e fidelização. E aí, eu quero começar trazendo justamente toda a parte do funil. Eu vou trabalhar primeiro captação de leads, com pop-up, desconto a primeira compra, conteúdo isca, landing page. Eu vou disponibilizar uma videoaula, um e-book, um material de como você montar uma dieta, de como você montar seu plano de academia, de como montar um look para você ir no barzinho. Eu vou me tornar interessante para que as pessoas queiram fazer parte da sua base. E aí que é um ponto legal. Seja interessante e não interesseiro. Faça as pessoas quererem fazer parte da tua newsletter. Elas quererem consumir o teu conteúdo. Então, você conseguir atrair novos leads, é muito importante que você tenha conteúdo atrativo, que você use o canal e-mail para também proliferar os reels que você faz no Instagram, os vídeos interativos que você faz no TikTok, os conteúdos mais densos que você faz no blog. Use o canal e-mail para proliferar esses conteúdos também. Mas o ponto aqui é ser interessante para as pessoas quererem fazer parte da tua lista de e-mails, quererem fazer parte da tua audiência. E aí que entra a segunda parte da segmentação inteligente. E aí, por isso que é importante você também captar leads com mais informações. Quando você capta o nome do Lucas e o e-mail do Lucas, a única coisa que você sabe é o meu gênero. Você não sabe o que eu gosto,
aonde eu moro, que idade eu tenho, quais são os meus gostos, qual é o meu poder aquisitivo, provoque uma captação de lead já mais qualificada, entregue algo de valor para que o cliente consiga deixar além do e-mail. Porque em cima disso, a gente chega no ponto 3, que é da montagem da estratégia, que daí nós vamos enviar automações baseado nas interações que o cliente fez, baseado nos produtos que ele navegou no site, baseado no que ele já comprou. E tudo isso vai ajudar no ponto 4, que é a gente otimizar as nossas automações de acordo com os números que a Flowbiz ou qualquer outra ferramenta de marketing está mostrando para você. E aí, nós vamos entrar num ponto importante, pessoal, que é a nossa espiral aqui, que é boa parte do cerne do nosso conteúdo. Atração, venda, fidelização, recompra e relacionamento. E aí vem um ponto importante. Relacionamento. Quando a gente olha uma ferramenta de automação, uma ferramenta de e-mail, uma ferramenta de CRM, vocês percebem que no final das contas, cada uma se posiciona de uma maneira, mas no final eu estou falando com a mesma pessoa, com o cliente final, eu estou me relacionando com ele. Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com o cliente. E a gente está esquecendo justamente o R no relacionamento. A gente não está usando o e-mail como canal de relacionamento, e sim como canal de mídia, de anúncio. E é por isso que tanta gente hoje tem asco do e-mail. Ah, Lucas, você trabalha com e-mail? Eu não abro e-mail marketing. Ah, Lucas, e-mail marketing é só spam. Ah, Lucas, eu não aguento mais um monte de marca mandando e-mail. A culpa é nossa. Porque a gente estragou o canal. A gente tornou o canal cansativo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como a gente pode mudar esse jogo das pessoas começarem a ter uma percepção diferente sobre o e-mail. Primeiro ponto, a gente acabou de falar de ser interessante, de atrair novos clientes, e aqui vem o ponto do engajamento. A gente tem focado, pessoal, muito nos 3 P's que eu falo, e os 3 P's não é do... É os 3 P's aqui do Lucas, que é o que a gente está falando nesses 3 P's, né, pessoal? Que é produto, preço e promoção. Produto, preço e promoção. 90% das estratégias de CRM que eu pego, a marca só foca nisso. Preço, produto e promoção, e não trabalha relacionamento, estratégia, tendência, notícias, algo que realmente faça o cliente ficar esperando aquele e-mail, ficar ansiando pelaquela mensagem, e não excluindo o teu e-mail, e não marcando o teu e-mail como spam, e não bloqueando o teu remetente. Por que as pessoas bloqueiam? Porque elas marcam como spam, porque o teu conteúdo é chato. Poxa, Lucas, você vai falar que o meu conteúdo é chato? Sim, o teu conteúdo é chato muitas vezes. Então, por isso que as pessoas não engajam, por isso que a tua abertura cai, por isso que o teu clique está caindo, porque o teu conteúdo ele é irrelevante. Dói ouvir isso, mas é importante que você use o e-mail como um canal de proliferação de conteúdo. Mande hoje, na segunda, aquele vídeo que você postou na rede social, replica no e-mail. Direciona o CTA para o teu TikTok, para o teu Instagram, para o teu vídeo no YouTube. Isso é importante. Outro ponto importante, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês, para você criar estratégia de venda, tem que fazer com base no comportamento do cliente. Mandar o que ele realmente quer receber, o que ele quer usar, aderente ao tamanho que ele usa, o objetivo da academia, a cor do cabelo, o tipo de pele. Você tem que usar, mandar a mensagem certa, na hora certa, com a oferta certa. E é isso que muita gente erra. E aí, quando a gente vai falar de fidelizar, fazer campanha de fidelização, baseado no histórico de compra, realmente vou usar o meu exemplo. Eu tenho esse microfone aqui branco de mesa, certo? Se o Lucas comprou esse microfone de mesa, que é um microfone profissional, provavelmente o Lucas trabalha com isso. Será que não faz sentido depois eu mandar o AirPod para o Lucas, que também é branco? E talvez fazer uma estratégia de fidelização e cross-sell, de eu depois anunciar para o Lucas o teclado, que é da Logitech, inclusive é cliente da Flowbiz? E será que depois não faz sentido também mandar o mouse para o Lucas? Porque talvez o setup dele é branco? Você percebe que a partir do momento que eu fiz uma compra, eu já consigo criar toda uma trilha de automação de cross-sell, e hoje as ferramentas fazem isso de forma automática. Então, quer uma dica prática? Você vende produto ou serviço? Pega os seus principais 10 SKUs, monte uma árvore de produtos relacionados aos serviços e monte as automações. Todo mundo que comprar esse microfone vai receber toda aquela cadência de comunicação que eu, você, o teu time, o teu cliente montaram apenas uma vez.
Então, a estratégia começa antes de você começar a vender, certo? E muito importante é fortalecer o relacionamento, que nem eu falei antes. Mandar newsletter, vantagens exclusivas. E aí vem um ponto que é bem importante, Rodrigo, que o Rodrigo está na escuta aí, vai comprar todos os conteúdos, que muitas vezes, Rodrigo, a gente tem lá o Lucas que comprou já 5 vezes da tua marca e tem a Débora que comprou uma vez só. O cashback que você está dando, o benefício que você está dando é o mesmo. Como eu, Lucas, cliente VIP, vou me sentir especial se você está dando o mesmo cashback para mim. Comprei várias vezes de você que o cliente que acabou de comprar, que está fazendo a primeira compra. A maioria das empresas falha no básico, de fazer o cliente VIP realmente ser tratado como cliente VIP. Ter a primeira escolha nas promoções, ter acesso primeiro aos produtos que vão ser lançados, ter um desconto diferenciado ou um frete grátis. Se comprar alguma coisa, ele vai ganhar um mimo porque ele é um cliente VIP. Então você precisa usar o e-mail como um canal de relacionamento e não como um canal de descarga de produto. Aqui no Brasil, o pessoal de fora do Brasil talvez não vai entender esse jargão, mas a gente fala desovado estoque. O que é desovado estoque, tá, pessoal? É eu usar um produto que está encalhado, parado no meu estoque e usar o e-mail para vender esses produtos. Aí o produto não vendeu em todos os canais da tua operação, mas você vai usar o e-mail como a descarga desses produtos. Não vai funcionar. E aí o e-mail não funciona, né, gente? Porque você normalmente anuncia os produtos errados nas campanhas de e-mail. Então, ter uma estratégia de curva A, de saber o que disparar, quando disparar e para quem disparar, é boa parte do sucesso de uma estratégia de automação, certo? Então, o papel da automação qual é, pessoal? Comunicar no momento certo, sem esforço manual, usar canais especificamente de e-mail e, logicamente, o benefício, né, pessoal, é maior eficiência, personalização, escalabilidade e mais de um monte de questões importantes para que você consiga usar a automação como uma estratégia de resultado aí no teu negócio, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre como fazer uma automatização de um bom relacionamento. E aqui vem um ponto que eu quero martelar muito com vocês, que é o fluxo de boas-vindas para novos leads. Certo? Se der lá no teu site, cadastre-se e receba a nossa newsletter. O que vai ter na newsletter? Cadastre-se e ganhe 10% de desconto da primeira compra. E a partir dali, você não vende a tua newsletter. Cadastre na minha newsletter para receber tendências, novidades, lançamentos do mundo da moda. Cadastre na nossa newsletter e receba dicas de treino diárias para você aumentar sua performance. Cadastre a nossa newsletter e aprenda como montar uma automação que vai fazer o seu negócio ficar mais lucrativo. Você tem que vender a sua newsletter. E depois que você vendeu ela, você tem que contar a sua história. Fazer um storytelling. Quantas marcas eu pego que o fluxo de boas-vindas é obrigado pelo cadastro? Gente, a pessoa está te conhecendo. A pessoa talvez não está no teu site pelo tráfego. Conta a tua história. Engaja com ela. Todo mundo gosta de uma boa história. Conte a sua. Use o fluxo de boas-vindas para isso. Boa parte das marcas não tem o fluxo de boas-vindas estruturado. Eu tenho dado aqui que empresas que trabalham com fluxo de boas-vindas bem estruturado aumentam o engajamento desse lead em 20% a 25%, porque você contou a história, o cliente se engajou com ela, se conectou com ela, ele vai interagir nas próximas campanhas. Então, muitas operações de e-mail começam errando no início, no básico. Ponto importante, jornada de reengajamento para quem está inativo. Gente, automatiza esse processo. O cliente não abriu 10 campanhas de e-mail, ele já entra numa trilha de e-mails de reengajamento. Ele já entra numa trilha de copies mais agressivas, de assuntos mais lúdicos, criativos, interessantes, engraçados, para eu fazer essa pessoa voltar a interagir. Então, montar essas automações é muito importante para que depois você entre realmente com produtos e conteúdos personalizados baseado no comportamento do cliente, nem o exemplo que eu acabei de dar aqui do meu microfone. Você percebe? Então, é importante que você traga essas informações para que você consiga ter traga essas informações, não, que vocês façam essas automações para que você consiga ter um bom resultado. Quando a gente entra na jornada de compra do cliente,
E vamos voltar ao que eu falei lá no início. O e-mail, ele é uma parte dessa jornada, mas primeiro, pós-compra. Quem faz pós-compra? Obrigado pelo seu pedido, Lucas. Poxa, que pobre. A pessoa acabou de comprar de você. Ela acabou de investir o dinheiro dela no teu produto, no teu negócio, no teu serviço. Faz um pós-compra com agradecimento. Dá dicas de como instalar na mesa dele, como reduzir ruído com o microfone, como mudar as cores do RGB, como usar um braço que deixa ele suspenso aqui para não usar na mesa. Eu não recebi isso desse microfone. Eu podia ter dicas de como melhorar a captação de áudio dele, eu também não recebi. Eu tive que buscar automaticamente. Então, use o pós-compra como uma forma de carinho, uma forma de agradecimento, mas uma forma de relacionamento. Segundo ponto, pessoal, oferta exclusiva, incentivos para quem quer fazer a jornada de compra do microfone, do teclado, do mouse, do AirPod. Se você comprou, Lucas, aproveite e compre o AirPod e mais o teclado, pagando apenas o valor do teclado. Ou compre o teclado e o mouse e ganhe o fone, ou ganhe o case, ou ganhe o chaveiro. Pense em ideias que façam o cliente interagir, engajar com essa automação. É uma automação, é automático. Depois nós vamos mostrar funcionando de forma super rápida. Ponto importante, pessoal, reativar clientes nativos. Está na hora de renovar o estoque, estamos com saudade de você, tudo aquilo que você já sabe fazer. Eu não vou chover muito aqui no básico. E pedidos de avaliação, isso aqui é muito importante, pessoal. O quanto você tem dado a opção do cliente avaliar você nas redes sociais, no Google, no Marketplace. Vamos usar o exemplo aqui do Brasil, o iFood. Aí nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, México, ou seja, qualquer país aqui da América Latina, todo mundo tem um aplicativo de delivery. Vocês não percebem que sempre tem lá 4 estrelas, 5 estrelas, a gente avalia a comida que a gente está pedindo? Vocês já não perceberam que toda vez que você vai fazer um pedido em um aplicativo de comida, você olha a avaliação das pessoas? Porque a opinião dos outros é muito importante para a nossa tomada de decisão. Se você for olhar os grandes marketplaces, Amazon, Shein, Shopee, entre outros, tem muitos reviews de avaliação dos produtos quando a marca chega, quando o produto chega na casa das pessoas. Tem um monte de gente fazendo prova social, convencendo outras pessoas a comprar. O quanto você tem usado o e-mail como canal de pós-compra, de relacionamento e também como canal de solicitação de feedback, de prova social. Dá para usar nas campanhas de carrinho abandonado, depois para convencer o cliente. Dá para usar na home do teu site. Dá para usar na LP. Dá para usar de várias formas. Então, muitas vezes o pessoal olha e-mail como canal de newsletter, como canal de venda, mas ele é um canal de venda, de pós-venda, de relacionamento, de boas-vindas, de feliz aniversário, de tudo. E-mail funciona para todo tipo de relacionamento, mas tem que saber usar. Certo, pessoal? Então, o aprendizado que a gente teve até aqui. Reativar clientes nativos impacta diretamente no faturamento, porque são clientes que já compraram de você. A gente reativando esses clientes, a gente gera receita. Engajar com segmentação e automação vai potencializar, logicamente, a taxa de engajamento, de abertura e de clique. Sendo conteúdo interessante, legal, vai fazer a pessoa interagir mais, que vai impactar no engajamento também. Captar o lead qualificado, eu ter mais dados sobre esse lead, vai ajudar a engajar mais com ele também, porque eu vou saber o que mandar, que hora mandar, por que mandar, porque eu já trouxe o lead mais qualificado, eu já trouxe o lead com mais informações, eu já troquei um conteúdo de valor para saber o tipo de cabelo, a pele, o objetivo de academia e assim por diante. Então, são várias coisas que vocês podem usar aqui dentro desses aprendizados que a gente tem na Flowbiz, certo? Nós vamos deixar os próximos passos na sequência, porque eu quero mostrar para você uma parte de como avaliar uma operação de relacionamento e como identificar gaps numa operação que você pode automatizar melhor com a Flowbiz ou como qualquer ferramenta que você usar. Vamos lá? Então, pessoal, antes de nós ir para os próximos passos, eu queria mostrar para você o quanto você pode enxergar lacunas na sua operação de CRM. Aqui é um dashboard CRM para e-commerce ou para qualquer tipo de negócio. E olha aqui o ponto importante, pessoal.
O cliente a média de recompra dele é a cada 190 dias. Então quer dizer que eu vou vender para esse cliente uma vez a cada 6 meses. É muito pouco. Eu preciso aumentar a minha taxa de recompra. Então aqui você tem todo um dashboard que a gente começou a pegar essa conta lá em fevereiro, e olha aqui como vem crescendo a taxa de retenção desse cliente. A taxa em laranja é cliente recorrente e a taxa em azul é novo cliente. A gente chegou agora, pessoal, no mês de julho, a 83% da receita dessa empresa veio oriunda das campanhas de relacionamento e de e-mail marketing. E aqui, pessoal, a gente está falando de conteúdo, de estratégia, não estou falando aqui de ferramenta, eu estou falando da estratégia em cima de todo o fluxo que eu falei para você. Um bom fluxo de boas-vindas, de storytelling, de pós-compra, de cliente VIP, de automatização, e o mais legal, comprovar na prática que eu falei para vocês, o cliente recorrente, lembra que eu falei lá no início, o cliente recorrente, ele é mais barato e compra com ticket maior? Está aqui o exemplo prático. É 21% o ticket médio maior quando eu vendo para quem já é meu cliente, já confia na marca, está seguro comigo. Então, por isso, pessoal, que é tão importante nos próximos passos, você realmente avaliar essa estratégia atual, identificar quais são os pontos de melhoria que você tem para fazer. Você pode fazer tanto com dashboard, que nem eu mostrei aqui da Flowbiz, como você pode fazer em Excel. Aqui, de novo, não é jabá, é conteúdo. Importante você identificar quais são os pontos e lacunas de melhoria na tua operação de automação com e-mail. Outro ponto importante, pessoal, tem que ter automações para cada pilar. O que são os pilares, Lucas? Vamos voltar lá. Tem que ter cada automação para cada pilar. Atração, engajamento, venda, fidelização, relacionamento. Aqui eu estou pivotando, mas os 3 pilares quais são? Atração, engajamento e fidelização. Então, atrai o cliente, eu engajo para ele, eu vendo, eu fidelizo. Esses os 3 pilares que vão ser depois detalhados em cada uma dessas automações que eu expliquei para vocês aqui, certo? Avançando lá para o final do nosso material, a gente vai ter, então, implementar as automações em cada pilar, como eu falei, e utilizar dados para segmentação precisa e comunicação personalizada. Segmentar cliente por marca, por estilo, por tamanho, por gosto, por cabelo, por tipo de pele, por objetivo da academia. Tem tantas coisas, pessoal, que vocês podem fazer na operação de vocês, que é importante que vocês entendam um ponto crucial nisso aqui. A automação, ela vai potencializar o que existe na estratégia. Se a estratégia for muito ruim, a automação vai potencializar essa M. Se a estratégia for muito boa, a automação vai potencializar a estratégia muito boa. Então, até vou pegar o microfone aqui e trazer um ponto importante para você. Antes de automatizar, certifique-se que funciona. Certifique-se que a estratégia está correta. Certifique-se que os templates estão bem montados, que os conteúdos estão atrativos, que você tem uma copy muito boa no assunto. A automatização, ela vem depois, não antes. Primeiro você testa, você valida e depois você automatiza. Não o inverso. Cuida com essa armadilha. Porque muito se vendeu hoje no mercado automação de marketing. Eu vou colocar uma ferramenta no meu negócio e ela vai automatizar os processos para mim e vai acontecer uma mágica. Não existe. Nem a IA faz isso ainda. Certo? Então é importante que você use o principal diferencial que você tem, que é o teu poder cognitivo e a estratégia humana, porque ninguém melhor que um humano sabe como se relacionar com um humano e sabe qual estratégia colocar em prática para depois ela ser automatizada, certo? Então cuidem com essa armadilha, certo? Pessoal, para finalizar, na parte da esquerda, quem quiser conhecer mais sobre o CRM da Flowbiz, tem o QR Code aqui da esquerda. Quem quiser usar jornadas de recuperação, de navegação e assim por diante, o QR Code do meio aqui é o mais importante para você. E se você quer captar leads, você também pode usar os modais de captação e também as landing pages da Flowbiz. Pegando da direita para a esquerda, eu estou captando lead, eu estou convertendo lead com jornadas e estou usando o CRM depois para me relacionar melhor com esses leads. Toda a tua estrutura de automação rodando num lugar só aqui na Flowbiz. Certo? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo.
É um conteúdo rápido, prático, para não ficar cansativo para vocês, porque eu sei que tem uma infinidade de especialistas trazendo conteúdos muito legais aqui para vocês. É uma honra incrível, inenarrável para mim estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que apesar de rápido, é muito prático e também de muito valor. Quem quiser se conectar comigo no QR Code, tem o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu LinkedIn, o meu Instagram. Então vai ser uma honra se conectar comigo e com você, desculpa. E eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, me segue lá nas redes sociais, porque vai vir muito conteúdo por aí, não só aqui na Flowbiz, mas como também no projeto da CRM Mestre. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um grande beijo e até a próxima. Valeu!